Paz e bem, começamos mais um podcast aqui na Paróquia São Francisco de Assis. Que bom ter você aqui. Hoje comigo, o Padre Luiz Augusto. Não estranhe, não. O Padre Armstrong e o Padre Kleberson, queridos irmãos de ministério, não puderam estar, então eu estou aqui hoje agradecendo o convite da paróquia São Francisco de Assis para a gente comandar esse Paz e Bem. Paz e Bem para você, e já convido você a fazer tudo que você tem que fazer para compartilhar, curtir a nossa página, compartilhar esse vídeo, a conversa que a gente vai ter, muito importante para todo cristão, para todo católico, o bate-papo que a gente vai ter aqui, com muita alegria. Eu já começo então dando as boas-vindas para Zezé Luz. Paz e bem, seja bem-vinda. Paz e bem, muito obrigada, Padre. Quero agradecer o acolhimento aí, a oportunidade de a gente falar um pouco, né, nesse podcast com esse nome tão significativo para a nossa vida e para a nossa igreja, né? Não há o bem sem a paz e não há paz sem o bem, né? Tá gostando de Santarém? Eu gostei muito do pessoal que está me acolhendo na casa deles. Tem ar-condicionado e uma comida muito boa, porque aqui é muito quente. Vocês vão para o céu, literalmente. Nós mesmos já estamos estranhando o calor aqui de Santarém, né? A gente que deveria estar acostumado já começou a estranhar também, né? Vocês realmente, vocês são... Eu não sei como vocês aguentam. O paraense diz assim... Algumas expressões do santareno, né? Mas olha já, mas quando já? Égua! Quando o calor tá assim. Você sabe, Padre, que eu sou paraibana e o clima lá na Paraíba, assim, de dia é aquele sol e que é bem, assim, é suportável. Mas à noite vem uma brisa suave para quem tá no céu. Então você dorme sem ventilador em Campina Grande. Mas eu tô há quase 40 anos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu peguei a época do Rio 40 graus. Mas olha, meu Deus do céu. Hoje tá 24, 25, a gente tá com frio. Para além da sensação térmica, né? Que é mais alta ainda, né? É verdade que Campina Grande é a terra do São João? É sim. Dizem que é Caruaru, mas isso é uma inverdade. Até porque na minha época de forró secular que eu cantei, eu inaugurei aquele Parque do Povo. E fiz um show, inclusive, em 2017, lá abrindo o show de um padre. Foi uma grande honra, viu? Uma história boa pra gente contar aí. É que nem aqui, o açaí é patrimônio. Se disserem que o açaí não é daqui, a gente compra briga. Né? O açaí tem que tomar do jeito certo, que é sem açúcar. Eu tomo com açúcar. Mas eu santareno, vou na contramão da regra. É sem açúcar. E com a farinha, que a gente chama de farinha baguda, que é uma farinha extraída da macaxeira, que é farinha d'água, que a gente chama, né? É tão bonito, é tão lindo isso, né? Você vai para um lugar do país, do outro. E a culinária paraense ainda dizem que é a mais diversa também, é a mais diversificada. Mas eu comi um peixe. Como é que é o nome do peixe? Tambaqui. Não, foi tambaqui? Meu Deus do céu. Olha, a pessoa que fez esse peixe, ela tem uma mão de fada. Foi muito bom. Que maravilha. Tambaqui, que é uma metade do peixe, assim, né? É uma banda que tem uma... ômega 3 é bom, é saudável, né? Isso eu levava congelado pro Rio de Janeiro. É? Eu amo peixe. E se o pessoal diz também que se você anda nos aeroportos aí no Brasil afora e vê alguém entre as malas colocando também uma caixa de isopor, ou é paraense, ou é do norte ou do nordeste. Sério. Que aí leva o piracuí, leva o açaí. Ou é queijo coalho ou é o açaí. É isso aí. Essa diversidade, senhor. Primeiro uma curiosidade. Por que Zezé? Zezé Luz, então... Quando eu fui gravar o meu segundo CD, eu fiz uma participação no primeiro CD, mas o segundo eu gravei com a Elba Ramalho, no estúdio da Elba, com o filho da Elba. E a Elba foi minha back vocal. Eu só acho que a única que moral! Que tem a Elba Ramalho como back vocal. E o meu produtor, ele ia fazer as partituras do meu CD, que eu também sou compositora. E daí ele falou assim, qual vai ser seu nome artístico? Eu falei, gente, se eu botar Maria José, não sei, é um nome, né, singelo de nossa mãe. Mas eu acho que Maria Silva também não vai dar. Vou vender muito, porque 90% da população brasileira tem um Silva em algum lugar. E aí foi Zezé. E engraçado que na minha vida do terceiro setor, né, trabalhando uma multinacional, o meu chefe começou a chamar de Zezé. E engraçado que eu não tinha esse apelido da Paraíba pra cá. Eu usava Mary Charles, meu nome artístico era Mary Charles. Olha aí, gente. Ô, Padre Armstrong, não é só o senhor, não. Eu também tenho um nome internacional. O Padre Armstrong, o nome do... O nome dele era de um dos homens lá, dos astronautas que foi pra Lua, né? O Armstrong, tá aí, tá vendo? Mas aí... é muito do povo, desculpa, é muito do povo mais simples, né? Colocar Michael Jackson... colocar Jennifer Lopez, o nome aqui também tem por aqui. Tem, né? Então minha mãe me salvou botando Maria José, porque eu sei Valdemice. Imagina, Missinha. Olha que ninguém merece, né? E aí, nessa ocasião da gravação do CD,
Eu falei, Zezé Luz. Aí ele falou, Zezé, vamos botar Zezé Luz? Vamos, aí ficou Zezé Luz. Então, que legal. Já acostumei, me adaptei assim. E ela é uma pessoa iluminada, né, gente? Ela tem tudo a ver com o nome dela. E a minha Zezé filha é Luz. Isabela da Silva Luz, que a Luz é do pai dela. E eu não sou casada com ele, eu sou mãe solteira. E aí, quando eu fui gravar o CD, a minha filha, mãe, esses luz. Eu falei, minha filha, minha luz é a luz divina, é a luz de Cristo, ninguém apaga. Glória, louvado seja Deus. Não precisa brigar com seu pai, deixa o meu luz aqui. E ficou Zezé Luz, né? Com um nome assim que ficou. E aí hoje eu sou o Zezé Provida, o Zezé Luz, né? Zezé sempre Luz. aparece. Você busca na internet Zezé, aparece Zezé de Camargo. Eu vi, não sou eu. Você foi no Anima Podcast, você foi em outros podcasts aí de expressão, né? Sim. O Brasil Paralelo. Brasil a Paralelo. Canção Nova começou depois do Dr. Ítalo Marcílio no Extraordinário, que fez aquele documentário. E aí a minha obra saiu um pouquinho daquilo que a gente trabalhou durante muitos anos nos bastidores, né? Eu não era uma figura pública. Só a partir de 2012 que eu fui pro PHN e aquilo ali já deu uma visibilidade. Sensacional assim. PHN, né? Muito desse bom. Ano 200 foi mil. Foi que eu dei o testemunho lá. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Já participei. É realmente um encontro especial, né? Muito especial e necessário para alcançar a juventude, não é? E aí ficou Zezé Luz, então eu sou o Zezé. Maravilha. A Zezé é cantora, é palestrante do Provida, Profamília, fundadora da Rede Colaborativa Brasil, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso, e do Projeto Esperança Brasil. Mas continuando a contar um pouco da sua história pra gente, estou adorando conhecer, estou conhecendo a Zezé aqui, eu ouvi muito falar de você, mas conhecendo ela com a graça de Deus, tendo essa oportunidade de estar aqui no podcast pela primeira vez apresentando, porque eu já fui entrevistado pelo Padre Ávila, agora é a primeira vez desse lado da bancada aqui, né? Espero que eu não cometa nenhuma gafe, nenhuma heresia. Mas conta um pouquinho então da sua história, estendendo então aquilo que você já abriu. Eu sou paraibana, Padre. Eu sou campinense, de Campina Grande. Lá tem o 13 da Borborema. E tem o Campinense, que é vermelho e preto, né? O 13 da Borborema é o... O 13 é o 13 Futebol Clube, né? E a Raposa. Eu morava ali perto do campo do Campinense, né? Minha infância, os meus pais, a minha família. Lá pelas 9 anos, graças a Deus, minha mãe, sempre muito piedosa, encaminhou os filhos todos para a primeira comunhão, para a catequese. E aí eu perseverei, assim, existia naquela época a possibilidade, eu já comecei a cantar no Ministério de Música com 9 anos. Então, assim, os 13, 14, eu ainda estava servindo a igreja, 15, 16, e aí eu comecei a cantar em banda. Eu fiz uma banda, criei uma banda de forró secular com os músicos da igreja. Que bacana. E a gente começou, foi bacana, mas foi também uma queda, porque no primeiro momento que eu fiz o primeiro show, Utopia, eu lembro como se fosse hoje, cantei Utopia semana passada, no Dia dos Pais. Pazezinho. Das muitas coisas do meu tempo de criança. Aí tal. Terminou o show, fui gastar o dinheiro todo da quermesse numa boate. Levei todo mundo pra perdição, já confessei isso. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí o álcool já fazia parte da minha vida. Nessa ocasião. E aí fiquei até que lá pelas 17, 18, já trabalhava, estudava. Aí com 18 anos e 6 meses foi quando eu sofri a violência do estupro. Eu passei por uma violência sexual, né? E de uma pessoa que era um conhecido, né? E aquilo ali foi o marco na minha história, né? Porque me trouxe consequências, sequelas, porque aí eu passei pela prática do aborto provocado, e aí entrei num estado de depressão, já estava no Rio de Janeiro, e foi só derrocada. Alcoolismo, pesadelos, sofrimentos, dor, choro, pranto, tudo que se possa imaginar que acontece com a mulher que passa por essa prática do aborto provocado, né? E aí, nessa ocasião, eu vim para o Rio. E no Rio, depois eu conheci o meu ex-noivo, fiquei 7 anos noiva. Ele não sabia, a família dele não sabia, mas eu chorava muito, né? Eu tinha realmente, um trauma muito pesado. E aí, a partir daí, eu comecei a trazer os meus irmãos, a gente ficou no Rio de Janeiro. Vai fazer agora 38 anos que eu estou no Rio. Tem mais tempo do Rio. Fez 38 anos, dia 28 de julho, que eu cheguei no Rio de Janeiro. Tipo, uma semana depois que eu passei pelo procedimento, eu cheguei no Rio sangrando, assim. Nossa. Foi muito difícil. E até ter esse entendimento, esse discernimento, só aconteceu com 34 anos, 33 anos, quando eu fui fazer o crisma. Então, olha o tempo que eu fiquei,
E aí, foi pela misericórdia de Deus. Daí eu voltei para a Igreja Católica, nunca participei de outra, nunca busquei em outro lugar. Simplesmente eu não me achava digna de entrar na igreja. Né? E aí, em 96, 10 anos depois, eu engravidei da minha segunda filha. Então, eu voltei para a igreja pela maternidade que eu exerci pela minha filha, na catequese da minha filha. Que eu comecei a voltar, aquela missa obrigatória, que os pais vão no domingo levar. Naquela ocasião ali, e aí Deus foi falando comigo. Falando comigo. Então, tive a minha filha, 5 anos depois ela foi batizada. Olha como ela era católica, 5 anos depois. E quando ela foi fazer a primeira comunhão, na catequese, eu ia para as missas e ficava ouvindo. E o padre fazia lá a homilia, e aquilo vi o Ministério de Música, aquilo foi me seduzindo. Eu falei, meu Deus. Aí tentei fazer o crisma durante 3 anos. Eu não conseguia concluir. Eu chegava embriagada, só chorava. Até que uma das sequelas que eu tive desse processo, desse procedimento, foi uma perfuração no endométrio. Eu descobri 10 anos depois que eu tinha um caroço na minha parede do abdômen que estava relacionado ao procedimento do aborto. Isso em função do aborto? Tudo. Nossa, olha e aí como eu tive que passar pela cirurgia, 3 cirurgias, e a última eu tive que fazer esterectomia total com risco eminente de câncer no ovário. Então, olha, você experimentou literalmente na pele. E que testemunho forte, né, gente? E bonito. Porque eu sempre lembro tem um mantra que a gente canta muito por aqui, né? Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, né? Não conheço, conhecer essa música. Tem uma... Porque mesmo nessa parte, digamos assim, das noites escuras, desse momento de trevas, vamos dizer assim, na sua vida, eu creio junto com a igreja que sempre é uma permissão de Deus, né? Ele extrai do mal um bem maior, e graças a Deus você é resultado de alguém que passou por esse vale de lágrimas e que ressuscitou em Cristo, né? Pela graça. Mas o que me chama a atenção é uma coisa que a gente sempre ouve, mas especialmente aqueles que são a favor do aborto não quero admitir as sequelas fisicamente que ficam no corpo da mulher, né? Eles não falam. O senhor não vai ouvir nenhuma voz do movimento pró-controle populacional, que está intrinsecamente ligado. Os agentes são os mesmos que querem descriminalizar o aborto no Brasil até 9 meses, são os mesmos que promovem a ideologia do gênero, a sexualização precoce dos nossos filhos. Toda essa agenda. A eutanásia, a prostituição. Não vem nada, absolutamente nada que possa contrapor aquilo que a gente entende hoje. Né? A dignidade e a promoção da vida humana. Eles querem destruir tudo isso. No fundo, eles querem destruir a Igreja Católica, a família. Só que eles não vão, porque as portas do inferno irão prevalecer. Eu nunca Mas esqueço. eles não falam a verdade para as mulheres. Porque se padre, naquele dia, naquela maternidade, tivesse um card pendurado na porta, o aborto vai te provocar, bastava um sintoma. Você pode caminhar esse bebê para adoção. Olha, você foi violentada, mas a criança não tem culpa. Ela não precisa nem passar pela pena de morte. Né? E ele estava noivo de uma pessoa conhecida minha. Eu falei, não vou destruir um casamento. Vim embora com sequela e com a dor. Eu voltei na Paraíba depois de alguns anos, mas especialmente eu fui pregar num congresso, no retiro de carnaval. Tinham 13 mil pessoas no Crescer, 15 anos. Eu falei no palco, eu lembro disso hoje, falei, eu só queria que ele estivesse aqui convertido, sentado no banco, para ele ouvir que eu perdoei pelo mal que ele me fez. E um dia eu dei uma entrevista na casa da Elba para um jornalista famoso, de uma emissora famosa, e a última pergunta que ele me fez é: o que te marcou tua vida? Foi a violência ou foi o aborto? Eu falei, eu não tenho sombra de dúvida que foi o aborto. A minha filha poderia estar aqui, poderia ser você. Eu poderia estar olhando para minha filha. Porque o cara que me violentou, eu passei por um processo, Deus é tão maravilhoso que eu conheci a Renovação Carismática, né, em 2004, e aí segui no ministério, fiz muito processo de cura interior, né, eu passei por experiência de oração, eu busquei, aquilo era tão profundador que eu precisava ser curada na alma, e foi um processo que só em 2010, quando eu passei pelo Projeto Esperança, foi que aquilo foi ressignificar. Caramba, a minha filha vive, ela existe, eu sou mãe e ela está em Deus. E aí eu fiz um processo de reconciliação e perdão e cura,
Mas glória a Deus. há necessidade desse arrependimento sincero. Então, se o movimento feminista falasse pelo menos uma consequência dessa prática, seguramente as mulheres não buscariam essa falsa solução. Elas pensariam, elas procurariam ajuda. Por isso que eu falo, eu tenho um programa também na Rádio Maria Brasil, e eu sempre falo, sempre tem uma igreja católica próximo de você, em algum lugar do mundo vai ter uma igreja católica. Bate na porta, pede ajuda, pede um suporte, pede um aconselhamento, mas não mate o seu filho, você não está sozinho, a gente vai te ajudar. Mas eu só pude ter esse enfrentamento das minhas mazelas e sequelas quando eu busquei, quando eu pedi, quando eu me crismei. E quantas mulheres não têm isso para ouvir nessa hora de desespero, né? Meu Deus. Os senhores sacerdotes, exato. O dilema, né? Quando exatamente. o Papa Francisco, que era somente os bispos, né? A gente só poderia confessar com os bispos, teve o ano da misericórdia. 2015. Aquilo ali foi um marco, porque eu estive também recentemente em uma outra cidade com um bispo e eu chorei. E ele chorou na minha frente quando ele disse que há 20 anos atrás a Sé precisava ligar para dizer autorizar quantas absorvições. Você imagina isso. Então, o relativismo hoje é tanto. Primeiro que as pessoas não dizem que não é uma vida. A vida começa na concepção, essa constatação é científica, não é da igreja, não é religiosa. É a ciência que fala isso. Perfeito. Certo? Então, a vida começa ali. A qualquer tempo que você não é interromper, que você ceifa aquela vida, que ela não é uma vida em potencial, ela já é a vida. O senhor não mudou nada. O que o senhor já era quando o senhor foi gestado, quando o senhor foi concebido no ventre dos seus pais. Eu já teria o meu nariz, meu cabelo, meu olho, tudo definido. Com 12 semanas, o meu aparelho reprodutor já estava lá. Se eu soubesse disso, padre, não tinha matado minha filha. 38 anos fez agora. Meu Deus. E Deus me deu a graça de conceber para eu maternar, para eu saber o que é o valor de uma vida. Isso as pessoas não falam. Então a igreja, ela é inequívoca em relação a isso. Não existe católico abortista. Se existe, não tem que ser. Está em perfeita ele tem que contradição. Ser denunciado. Exatamente. Ele tem que ser excomungado. Hoje eu dei uma palestra lá no encontro e falei sobre o movimento feminista, que eles criaram um movimento como isso é polêmico. Unidos, né? A Católicos pelo Direito de Decidir. Foi denunciado por mim, inclusive, pelo Movimento Pro do Rio de Janeiro, na campanha da Fraternidade em 2007, que elas estavam lá dentro. Meu pai do céu. Estava lá, a gente vendo o material nas igrejas. Ou seja, eles não têm limite, porque sabe que o ambiente que elas precisam trabalhar para desconstruir aquilo que é a verdade. E entra com uma sutileza. Esse ambiente, né, com uma aqui que a gente tem que entrar, de coisa onde boa. Os bispos dizem que abortar é pecado. Pecado para quem? É aqui, ó, essa moral aqui que a gente tem que desconstruir. São eles morrem de medo da gente, eles odeiam Cristo Jesus. Né? Então, quando a gente atende essas mulheres que dá um sacode nelas, olha o que você está procurando para a sua vida. Eu passei por isso aqui, é isso aqui que você quer? Elas começam a chorar. Não. Então, padre, é impressionante o agir de Deus, é a misericórdia de Deus. Então, eu falo para as pessoas, só seja voz. Só diga, você não está sozinho. Você não está sozinha. E se você passou por isso, vem, vamos buscar. Porque quando você consegue, não é dissuadir a pessoa daquela intenção. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós não somos, né? Nós somos servos de Deus. E Ele age apesar de nós. Então, quando a gente... São mais de 2 mil mulheres que eu atendi diretamente com o Elba Ramalho ou com a minha equipe do Rio de Janeiro. A gente não tem a dimensão. Ontem eu recebi uma foto de uma com 14 anos. Eu disse assim, caramba, meu Deus, essa pessoa poderia não existir. Mário Quintana fala, né? Desse roubo infinito. O aborto é um roubo infinito. Que o malogrado nascituro não se dá o direito de contemplar a natureza. Olha isso. Meu Deus. É muito egoísmo, padre. E eu passei por isso. Por uma cegueira espiritual. Não confiei. Não tive coragem de falar com a minha mãe. Não fiz a denúncia do cara que me violentou. Né? E eu não era uma pessoa totalmente desinformada. Eu cantava em banda. Eu viajava. Eu ajudava os meus pais. Eu tinha responsabilidade. Eu poderia. Mas o que é que eu fiz? Falei, ainda vou embora com a minha dor. Eu lembro que eu saí de Campina Grande da Paraíba, de ônibus, aquela BR-101, mas eu chorava.
Quando eu passei ali... O senhor conhece o Nordeste? Eu quero muito. É só o Maranhão que eu conheço. Então, e o Piauí. Vai lá em Campina Grande, vai na Paraíba. Eu vou, hein? Pode, vai lá no maior São João do Mundo, lá. Eu fiz esse show dentro de um projeto lá que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Forró Cristão. É muito bom esse movimento cultural dentro lá dos festejos. Do forró eu só sei... Como é o nome do menino lá? Que é o que canta forró, que era da Shalom. Que é da Shalom, eu acho. Sim, o Naldo José. Naldo José, veio aqui. Meu amigo, a gente tá no mesmo grupo. Que barato aquele rapaz. E aí eu saía daquele interior, naquele ônibus, 3 dias para chegar no Rio de Janeiro. Eu passava naquela rodovia, via aquelas palmas secas, porque era uma seca no Nordeste naquela época. Tinha uma música... Não era a sua época. Eu tenho 31 anos. Eu canto um pedacinho dela, porque o senhor é muito novinho, tem idade de ser meu filho. Eu sei que eu não parei 57. Super jovem. No Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra. Meu Deus, ela é afinada demais. Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Juriti não suspira, Iambu seu canto encerra. Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Já ouviu essa música? Não, mas que poesia. Bem no alto do pau-cerro canta forte, como quem reclamando nossa falta de sorte. Asa branca sedenta vai chegando na bebida. Não tem água, lagoa já está ressequida. E o sol vai queimando brejo, sertão, Cariri, Agreste. Ai, ai, meu Deus, tem a pena do Nordeste. Eita. Ai, 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 ai. A Elba gravou isso na década de 70. Coisa linda, gente, que poesia. Eu fui no show dela uns 6, 7 anos que ela fez. Aí lá nos backstage eu falei, Elba, poxa, bota essa música no teu repertório. Ela, que música? Eu cantei. E tinha um grande amigo dela que tinha ido, viajou pra ver o show, começou a chorar. Aí ela, só cantei uma vez na vida. Quando eu gravei o CD, eu falei, essa música é uma poesia. Porque era a música que, tipo assim, marcou aquele meu percurso de vida pro Rio de Janeiro. Acompanhou. E eu falei, meu Deus. E era isso. Agora, o que é mais incrível, assim, é que quando eu era jovem, uns 13, 14 anos, o meu sonho era conhecer o mundo. Eu achava que aquela cidade era pequena. Primeiro que eu era herege e acreditava em horóscopo. Ixi, né? Maria. Aí a aquariana tem 100 anos de vivência. Achava a mulher evoluída, a feminista, a que pode tudo, a que sabe tudo, né? Dona de si. Dona de si, Meu né? corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, né? Aí eu caí do cavalo quando levei esse golpe, né? Da vida que fez com que a minha filha tivesse a sua vida ceifada por isso. Então, quando a gente mata, a gente está impedindo os novos artistas, os novos jornalistas, eu sempre cantores, lembro daquela história do Padre Pio, né? Que atendeu, não é? Né? Que depois... Fala para os ouvintes aí. Padre. Então, talvez eu não vou dizer com detalhes, mas assim, a história do Padre Pio, ele foi atender uma pessoa, uma mulher, e disse que faltava um pecado, né? Para ela confessar, não era isso? É assim. Ou ela... Só sei que Ele foi confessar... Não. Ele pediu para ela fechar os olhos. Perfeito. Perguntou o que é que ela estava vendo. Aí lá eu vejo uma multidão. Exatamente, uma multidão. Exatamente. E no meio dessa multidão tem um homem vestido de branco. Né? Aí ele, pois bem, então esse homem vestido de branco, ela faltava confessar, ela não teve coragem de confessar o aborto. O seu filho seria um papa, né? Foi o papa. Esse seria o filho que você abortou. Meu Deus, olha só, né? Eu também, ouvindo você falar, meu Deus... Padre, sabe o que mais? Cortando o senhor? A cura do câncer. Você já imaginou quantos seres humanos Deus já mandou para a face da Terra com a inteligência? Assim como o Armstrong, assim como tantos outros, né? A cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de tantas outras doenças, né? Essas pessoas podem terem tido as suas vidas ceifadas. O medo, abandono, porque as mulheres buscam a fácil solução do aborto, porque são abandonadas pelo pai do bebê. Se vira, né? E é tão culpado o pai, ou mais até, porque ele empurra a mulher para aquela condição, na maioria das vezes, o farmacêutico, a tia que recomenda, que dá o chazinho. As pílulas abortivas, hoje, no Brasil, infelizmente, é o meio que elas estão buscando, por quê? Se ela está fazendo algo escondido, ela não quer que ninguém saiba. E existe, infelizmente, o tráfico de abortivos no Brasil. Isso precisa ser combatido. E quem
financia, regimenta, é o movimento feminista. Mas ainda hoje eu encontro farmacêuticos e farmácias cristãs que não colocam no seu estoque, e inclusive sendo ameaçadas, né, por todos os lados, mas tem gente que não coloca por uma questão de fé mesmo. É bonito isso, né? Esses medicamentos farmacológica é uma das mais tenebrosas, né, do mundo. Por quê? O que mais se consome? Alimento. Depois do alimento é o quê? A farmácia. A farmácia. Né? Aqui em Santarém, o que mais cresceu ultimamente foi farmácia. O que mais apareceu foi e posto então, de gasolina. Os ouvintes que estiverem aí, e aqueles que estão nos assistindo, né? Se souberem, denunciem, porque é crime, né? Exatamente. Eu ia te perguntar, nós temos dados atualizados assim, do aborto no Brasil, números desse ano de 2024? Falando nesses números, né? O que a gente tem de pesquisa que está aí fundamentado pelo site Estudos Nacionais, que é do Marlon de Rosa, pesquisador, e alguns livros, né? Estima-se, o movimento feminista, quando eu iniciei lá atrás, eles falavam que acontecia 1 milhão de abortos no Brasil. Nossa. E que morria 500 mil mulheres. Aí ninguém tinha acesso a esses óbitos e nem esses sepulcros, onde que essas mulheres estavam enterradas. Até porque isso era uma grande falácia. E aí, se qualquer pessoa hoje que está nos ouvindo acessar o sistema de pesquisa, o sistema do DataSUS, abortos no Brasil, você vai lá, faz a pesquisa, chega no aborto provocado, chega em morte materna. 2017 e 2018 foram 117 mulheres que morreram. Até porque se morresse 200 mil mulheres, aquela emissora que a gente sabe não falaria outra coisa, era o dia inteiro falando de morte. Porque a última que morreu, eles ficaram estampando lá na página, e inclusive eu tive acesso depois, conversei com a mãe daquela moça, que depois eu vou falar para os ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo, sobre a DPF 442, que iniciou com esse aborto que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas voltando a responder sua pergunta... Não siga essa emissora. Estima-se que aconteça no Brasil 100 mil abortos. Entre provocado e aborto espontâneo. Porque dentro desse número estão também as perdas. E é um dado científico já constatado que 15% das gravidezes do mundo resulta em aborto espontâneo. Então, esses números estão inseridos também nessa estatística. Então, no máximo que possa acontecer no Brasil, nesse território, é esse número. De morte materna, quando aconteceu lá atrás, estava incluído aborto espontâneo, gravidez ectópica, que inclusive aumentou o índice de gravidez ectópica, o DIU, que é potencialmente que é abortivo, basta ler a bula. Quem quiser, vou botar o DIU, vou me libertar, lê a bula. Então, é a sua consciência, né? Mas isso está na pesquisa, está lá, é só ler realmente. Aliás, o pessoal não lê bula, porque o próprio anticoncepcional, ele também tem efeito. Sim. As mulheres podem, inclusive, ter o escape, ter o... Como é que se diz? O bebê não vai dar o anticoncepcional, essa praga que inventaram. Veio o divórcio e o anticoncepcional. Então, o movimento feminista, ele adentrou nas bases do segmento não somente católico, porque a maioria das pessoas que eu conheço do segmento protestante usa anticoncepcional, usa o DIU. Verdade. Tem uma seita que faz vasectomia. Eu também percebo, vejo. É impressionante. Então, é esterilização em massa. Né? Então, mesmo que aconteça esses números, a gente está tratando aí de mulheres sequeladas por uma perda. Mulheres que têm aborto espontâneo nos procuram para fazer o Projeto Esperança por uma dor na alma, por uma dor profunda que eu sonhei ter o meu filho. Mas o que é que a gente tem de história hoje? Começa 10, 11 anos tendo vida sexual ativa, porque a cultura e a arte e a televisão fez isso. Sensualiza as crianças desde cedo, né? Esse governo, né, que a gente não vai adentrar nessa questão. Desgoverno. Eles promovem. Eu lembro que eu fazia uma palestra dentro de uma escola pública no Rio de Janeiro. Elas estavam, um movimento feminista, naquela mesma época da campanha da fraternidade, elas estavam fazendo palestras nas escolas, levando o preservativo feminino, um pênis de látex, para criança de 10 anos. Minha Nossa Senhora. Então, disponibilizando a máquina para os moleques pegar o preservativo. Meu pai do céu. Então, se isso não é uma incitação, né? Então, as meninas começam a ter relação sexual cedo,
começa a usar o anticoncepcional. A pílula do dia seguinte, que veio na década de 89, na década de 80, a última pesquisa deles, vamos tentar isso agora. Então, o que eles querem? É desconstruir a moral que nós pregamos. Eles querem desconstruir a moral que sustentou a nossa civilização. E que, em nome de Jesus, vai perpetuar. Amém. Só que as pessoas não podem ficar em cima do muro. Não dá para ficar brincando com isso, porque é a nossa alma, é a nossa salvação. Então, aí 13 anos, começa a usar a pílula, aí tem a experiência de fazer o aborto, certo? Os pais. Eu fui fazer umas palestras nas escolas do Rio, e uma diretora falou para mim, se você tivesse vindo aqui ontem, olha isso. Fui em 17 escolas. Aí uma dessas diretoras que era 2 ruas depois da minha casa. Eu chorei nesse dia. Ela falou, se você tivesse vindo aqui ontem, a minha aluna não teria feito um aborto de gêmeos, que a própria mãe levou ela para abortar. 13 anos, né? Teve um irmão desse segmento evangélico que ele falou, que era pastor, ele falou assim, a senhora pode, pelo amor de Deus, ir na minha igreja. Por quê? Porque as minhas ovelhas estão se relacionando, ou seja, os pais saem para trabalhar e eu não quero ser conivente com o aborto. E eu fui fazer uma palestra nesse segmento dentro de uma comunidade de tráfico no Rio de Janeiro. Tinha pelo menos 400 pessoas. Quando terminou, veio umas 70 mulheres, tudo com DIU. Que elas ficaram... Eu não sabia. Então, as pessoas não sabem, padre. Tem que comunicar. Tem que ser dito, tem que falar, né? Tem que ser falado. Graças a Deus, a gente tem um bispo aqui que é pró-vida e pró-família. Um bispo que eu conheci, uma simpatia extraordinária. Nossa, ser bispo, Dorineu. Pai. Então, o Dorineu, olha, isso tem que ser todos os cursos de noiva. Eu dou muita palestra para pré-matrimônio. Eu já mostro lá, tá aqui, olha, isso aqui é as consequências. A gente tem que falar para adulto, não dá pra gente ficar brincando com esse negócio. Porque os pais precisam estar atentos ao que os filhos estão fazendo. Porque antigamente, bem antigamente, os pais falavam assim, meu filho é macho, aí dava um preservativo, vai lá, meu filho, lá pro ou levava o filho, né? Vou te levar, né? Hoje só dá isso aqui na mão dele, ó. Tá aí. Né? E aí, as meninas começam, depois vai pra faculdade, aí já vai estar com liberdade, aí pode tudo. Aí conhece o príncipe encantado lá pelos 21, 22, 23, aí tenta casar, tenta ter filho, não consegue engravidar. Ai, não consigo engravidar. Aí não lembro de nada, não lembro do anticoncepcional, não lembro do DIU, não lembro do... Não, eu não lembro nada disso. Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu não consigo ter um filho? Aí vai, busca o recurso da inseminação artificial, que é a manipulação da vida humana, né? E quando não vem, aquelas que dizem, olha, eu tô grávida, mas eu não quero. Não é projeto para agora, só quando eu tiver 30 anos. Falei, E se for a única oportunidade que você tem? Porque mãe você já é. Você só tem que escolher se você vai ser mãe de um filho vivo ou morto. Deixa eu te contar uma história. Aí quando eu começo a falar meu testemunho, principalmente para os casos de estupro, elas desistem de abortar. Louvado seja Deus. Graças a Deus. A gente não faz ideia. É a verdade, padre. Basta exatamente, a verdade liberta. A gente não faz ideia, com a graça de Deus, só no céu talvez a gente saiba, vá saber. Que mulher está sendo salva, ouvindo a gente agora, de cometer um aborto aqui nessa cidade. Nesse rincão da arquidiocese, que são 7 municípios do Pará. Nós temos toda uma característica de um povo muito belo, muito acolhedor, muito bonito. Padre, mas aqui no interior... Mas vamos falar para os homens. Sim. Porque a mulher... Eu sou mulher. Ok. Né? Eu vivo a castidade por opção desde que eu me converti. Né? Eu ofereci isso para Deus, para que Ele pudesse me conduzir à graça de ajudar outras pessoas. Mas, falando para os homens, o homem que abandona a mulher grávida, padre, um homem que nega a paternidade do seu próprio filho, ele é um covarde. Eu falo isso na frente deles. Porque tem um dado também. Antigamente, eram as mulheres. Aí teve esses episódios, eles começam... Aí os homens buscam meios. Falei, eu preciso falar com a grávida. É que eu tô vendo para ela, eu sou primo dela. É o pai do bebê, padre. Aí começa a mentir, né? É o pai do bebê. Né? Eu já tive várias experiências. Teve uma que foi muito engraçada, se puder contar aqui. Por favor. Eu digo que não foi engraçado, mas é um testemunho. O YouTube não vai derrubar, acho que... Não, tomara, né? Porque o tema... não tem como falar de outro jeito, né? Eu fui atender essa moça, ela tinha 5 filhos. Ele era casado, tinha uma filha de 9 anos com a esposa dele. E ele veio junto. Eu olhei assim, falei, meu Deus,
tem alguma coisa que não está batendo. Mas o que nós não podemos fazer é julgar essas pessoas. Eu falo a verdade para elas, e aí, entendeu? Ela vai decidir se ela quer esse caminho de volta, se ela quer viver essa experiência e assumir os seus filhos. Uhum. E ela já tinha 5, estava grávida de gêmeos. Eu falei, olha, você tem ideia do que é esse procedimento? Você está com 4 meses e meio. Ela tem um tumor no braço, os pais tinham falecido, ela morava num apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, um apartamento que estava penhorado, com dívida de condomínio, uma situação totalmente desregrada. E aquele homem, mulato, primeiro que quando ele buscou o procedimento para ela, o codinome dele era o Gostosão. Vixe. O cara deve ser o cara, né? Moreno alto. E muito, muito, uma feição muito bonita. Uhum. Ela falou, você deve ser o Gostosão, muito prazer, né? Aí sentei, ela ficou assim na minha frente, eu botei ele ficou na frente, e ela ficou aqui do lado, trouxe o filho dela pequeno. E eu tenho um material que eu apresento, né? Das fases gestacional, do período que estava o filho dela. Ela começou a ficar vermelha, ele olhando pra minha cara. Aí eu tinha que falar mostrar e falar algumas coisas que eu não queria que aquela criança escutasse. Uhum. Eu falei, você sabe o que é que ele está procurando para você, não sabe? Aí ela, então, eu falei, você está forçando essa mulher a matar as crianças, os filhos? Ele porque, eu falei, você pode ali dar uma água pro seu filho? Ou suco, você quer o dinheiro para dar o suco? Vai lá. Aí eu olhei para ele, vem cá, Gostosão, vem aqui. Fala a verdade aí. Enfrentou, cara? Você sabe o que você está fazendo com essa mulher? Ela pode morrer nesse procedimento. Mas você não vai me ajudar a fazer o aborto? Eu tenho cara de assassina? Aí ele, não. Eu falei, e você é o pai. E você quer fazer isso porque você tem compromisso, você é casado, não é? Ele, estou desesperado, separei da minha mulher, conheci essa moça, já sabia dos filhos que ela tem. Eu falei, você separou da sua esposa, cara. Eu tenho uma filha de 9 anos, botou a mão na cabeça, eu estou arrependido. Eu falei, olha, isso aqui é uma coisa que a gente vai conversar, mas vamos resolver isso aqui primeiro. Ela vai voltar e vai sentar aqui. 2 ruas aqui, de onde nós estamos, é uma instituição que eu fundei com a Elba Ramalho e a gente vai atender essa moça. Ela vai ser acolhida, ela vai ser cadastrada, a gente vai ajudar essa moça em tudo que ela precisar. Mas você não vai matar. No fundo, você é uma pessoa do bem. Estou vendo nos seus olhos que você não quer matar essas crianças. Foi emocionada, ela sentou, falei, respira. Por quê? Eu falei, que você vai ali comigo. Ela, como? Eu falei, fala para ela confiar em mim. Aí ele fala, nunca tinha me visto na vida. Aí, liguei para a Elba, falei, Elba, vamos, temos 2 bebês, hein? Precisamos de padrinhos e madrinhas aí para ajudar essa criança. Papo vai, passa o tempo. Aí eu fui lá, conheci, olha uma realidade, eu falei, misericórdia. Eu falei, como é que o cara sai do relacionamento, do casamento? Primeiro que ele falou que trabalhava numa empresa grande de petróleo, que eu não vou falar o nome. Aí eu falei, pronto. Eu falei, fica tranquilo, porque o advogado da ONG vai entrar em contato com você para você pagar a pensão para essas crianças. Fique tranquilo. Você tem muitos afiliados assim, Zezé? Tenho, diante dessas circunstâncias, Tem. E aí, padre, foi um grupo de oração, que a gente tinha um grupo às 15 horas, nas quartas-feiras, lá no Rio de Janeiro, na mesma paróquia, que eu rezava pelas mulheres que queriam engravidar, rezava pelas mulheres que tinham perdido seus filhos, rezava pelas mulheres que tinham abortado, enfim, trabalhando luto de forma concreta. Esse cara me senta no último banco. Ele tinha falado que não era católico praticante. O Gostosão. Aí eu sentei, quando ele me viu pregando, cantando, ele botou a mão na cabeça e baixou. Quando eu sentei perto dele, eu falei, tá na hora de você falar a verdade pra mim. Aí ele falou assim, aí ele tava de terno, né? Ele falou, na verdade eu sou policial civil e estou me formando em direito. Falei, filho da mãe, então se eu fosse, você tinha que ter me prendido, né? Buscando aborto, né? Você estava buscando algo. E aí foi. Passa o tempo, eu falei, só vou te pedir uma coisa. Tente se reconciliar com a sua esposa. Essas crianças, a gente vai ajudar essa mulher. Passou o tempo, as crianças nascem. A gente ajudou berço, cesta básica, enxoval. Isso durante... Ela estava com 4 meses, mais 5 meses, depois que as crianças nasceram. Passa o tempo, ainda tinha um contato com ele, ele começou a me ajudar a salvar bebês. Nossa.
Que legal. Eu encontro com ele há uns 5 anos agora. Tava no metrô. Aí ele veio na minha direção, olhou pra mim e falou: "Você lembra de mim?" Eu falei: "Claro, gostosão." Ele sentou aqui. Aí eu falei: "E aí, como é que estão os seus filhos? Como é que estão as crianças?" Rapaz, nem te conta, botou a mão na cabeça. O que houve? As crianças nasceram, são os meus filhos, cresceram, mas às vezes eu estava muito desconfiado. Eu falei: "O que houve?" Ele: "Fiz o teste de DNA, os filhos não são meus." Minha nossa! Meu pai do céu. Eu falei assim: "O quê? Você é corno, rapaz." O cara traiu a mulher, perdeu. Olha como isso é diabólico, padre. Largou o casamento, a mulher, a filha, pegou uma moça com 5 filhos que ela já tinha, achou que ela tinha engravidado dele. Ele ainda estava morando com ela na época. Meu Deus. E ele... Eu falei: "De onde você imaginar que..." Que inusitado, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho umas histórias assim, pra vida que é impressionante. Mas essa fica assim, caramba. Né? Então, homens, sejam... Criem vergonha. Criem vergonha, não. Sejam machos de verdade, não, homens de verdade. Cumpra aquilo que promete a Deus, né? Exato. Para aqueles que são casados, né? Que eles estão na igreja, que são católicos praticantes. E preserve a sua família disso, esteja atento aos seus filhos, né? Porque você pode se surpreender com essas histórias, né? Depois eu liguei para ela, eu falei: "Elba, não vamos deixar de ser os nossos afilhados." E falei para ele, eu falei: "Olha, não revele isso para as crianças. Preserve e ame essas crianças, porque ninguém sabe quem é o pai." Exato. Né? É muito triste isso. Muito doloroso, né? A gente só tem que agradecer a Deus por essas oportunidades, porque essas crianças poderiam realmente não existir. E fora o movimento diabólico, no sentido de que existe por detrás disso. Existe uma trama, uma operação do inimigo. Mulheres que estão grávidas, que abrem a barriga, sequestram os filhos. Como que as mulheres ficam buscando pela internet meios de matar um bebê? É tenebroso, né? Meu Deus. Entendeu? Isso é muito triste, padre, que é uma civilização, é o ser humano sem alma e qualquer sentimento. É o ser humano que perde a razão. Acho que é o auge da barbárie, né? Semana passada ligou uma pra mim aqui, mandou mensagem. Falou: "Olha, passei por tantos abortos." Aí eu falei: "Eu lamento profundamente pelos seus filhos não nascidos." Ela: a minha vida não tem mais sentido, eu quero tirar a minha vida." Eu falei: "Você tem 6 filhos, né? Pelo menos isso." Falei: "Então você tem seus filhos." Aí depois casou, não engravidou. E às vezes os homens não sabem, ou às vezes os homens têm conhecimento das mulheres que fizeram. Mataram os filhos. E eles carregam trauma, eles casam, não quer filho. Essa coisa assim de esterilização da mente também, sabe? Então a gente precisa combater isso com a verdade. As pessoas precisam saber disso. Não é brincadeira. Não é somente, né, ela viver aquela chaga daquela perda daquele filho. É tudo que vai acarretar na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida, no meu caso, o meu fisiológico, né, o psicológico. Então, obviamente que dentro dessa realidade, o aborto torna-se um problema de saúde pública, porque as mulheres vão doentes para dentro do sistema procurar psiquiatra, procurar psicólogo, procurar terapeuta para ver se elas conseguem sobreviver. Agora porque o cara, foi embora. É descarado como usam o tema da saúde pública para fundamentar o aborto, né? No Brasil, que papo furado é esse, né? É um papo furado. Tanto é que, recentemente, o Conselho Federal de Medicina, na resolução 2378, que infelizmente o judiciário, infelizmente mesmo, porque está morrendo bebês desde o dia 28 de abril, quando foi suspensa essa resolução, e os médicos, muitos médicos, 80%, 90% dos médicos do Brasil, sabe quantos médicos nós temos no Brasil, padre? 650 mil. Meu Deus, eu não fazia ideia. Profissionais da área de saúde, sim, senhor. Desse número. Eu achava que era menos. Eu também. 650 mil. Acabamos de ter aí a eleição do CFM. 18 estados do Brasil se posicionaram a favor da vida. Os médicos não querem matar bebês, padre. Uma minoria financiada pelo movimento internacional, pelas instituições que querem essa prática no Brasil. Agora, quem vai ganhar com isso? Quem vai lucrar com isso, padre? Como nós podemos pensar na terra de Santa Cruz, no país do mundo que celebrou a primeira missa,
Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, já estive lá. Você imagina a terra da Santa Cruz. Que tem uma mãe como padroeira, como que eles querem matar os brasileiros do futuro. Então, se os pais, como diz a música do Padre Zezinho, né? Se os pais se amassem. Não, que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Né? Então, se a gente não interferir, se o casal tiver a reciprocidade, o amor, aquele amor conjugal, aquilo que é tão lindo. É tão lindo, padre, o matrimônio vivido na essência. É verdade. Eu falo para casar, eu nunca casei, mas deve ser incrível. Né? Quando eu era louca, eu falava, eu não quero casar. Casar para quê? Tem que ter liberdade. Hoje eu luto para que as famílias se contraem em matrimônio. Né? Eu tenho um padre maravilhoso, que é o meu pároco, o padre é velho, que ele chega lá nas missas, né? Aí vê que a pessoa não levanta para comungar, ele vê que estão lá sempre o casal. Casais. Ele, quem é que está de forma irregular? Quem é que não casou ainda? Vamos casar. Olha, eu não cobro nada, a igreja está aqui, casa na missa, amanhã no meu escritório, vamos fazer o curso de noivos. E ele tá uma geração. Aí se abre a vida, aí vem os filhos. É isso que a igreja promove, é isso que a igreja precisa promover. Precisa de forma corajosa. No mundo de hoje não dá para negociar isso. Não dá para negociar, perfeito. Então, a resolução foi suspensa, os bebês estão morrendo por assistolia fetal e alguns, infelizmente, assediados pelo mal, estão fazendo essa prática de matar, como foi o caso daquele bebê em Goiânia há 15 dias atrás. Né? Eu estou espantado e feliz com a nossa conversa, porque eu mesmo já li bastante. Eu tenho o dever e o direito, primeiro porque eu quero, e segundo porque é meu dever, mas primeiro existe um princípio meu, antes mesmo de ser algo, de ser um dever, de ser padre, defender a vida. Nunca conversei com alguém sobre isso. Se eu estou impactado, imagina as pessoas que estão tendo acesso a esse nosso conteúdo. Por isso que eu falei, a gente não faz ideia, só em Deus a gente saberá quantas mulheres estão desistindo do aborto por causa dessa nossa conversa aqui. Amém, padre. Deus sabe? queira. E é uma mulher que é batizada no Espírito Santo, torna a conversa ainda mais ungida, né? Mas vem cá, Zezé, fala pra gente então. Eu queria que durasse uma vigília esse podcast. Vamos marcar uma vigília, padre. Vamos marcar uma vigília. Bora. Nós eu temos sou de alguns vigília, projetos voltados para as mulheres. Eu faço o Privilégio de Ser Mulher, baseado na obra de Alice Delgran, você conhece? Eu já ouvi falar. As mulheres que estão nos ouvindo, leia esse livro. Ela tem um capítulo que ela fala só do movimento feminista. Eu vou até anotar aqui, reputa aí, por favor. É o Privilégio de Ser Mulher. Alice Delgran, ela é uma filósofa francesa. Tem nas editoras católicas? Tem nas editoras católicas. O Privilégio de Ser Mulher. Esse livro, ela fala do feminismo. Ela denuncia o feminismo, mas ela fala, para que Deus criou a mulher tão perfeita? Você ser coautora. Deus contar com você para gestar um bebê, uma vida. Eu costumo dizer isso. Um ser humano, uma pessoa, padre. Pode mudar o mundo. Deus compartilhou com a mulher uma categoria que é dele. Gerar a vida. Só a mulher tem isso. E eu queria te perguntar, como é que nasceu então? Como é que surgiu? Qual foi o objetivo, o contexto da Fundação Fundação da Rede Colaborativa Brasil? Como é que foi essa fundação? Você que fundou? Sim. Rede Nacional de Defesa da Vida e da Família. Colaborativa Brasil. Eu já estava 10 anos no movimento Brasil Sem Aborto, que é um movimento de natureza partidária super-religiosa, que promove as manifestações públicas de cidadania, as marchas, as ações dos bastidores, o acompanhamento permanente de políticas públicas, de projetos de lei. E eu coordenava no Rio de Janeiro esse movimento durante 10 anos. Mas eu já fazia os atendimentos às grávidas. E aí, você diz para a mulher assim, não aborta, não mata o seu filho. E aí? Ela vira as costas e vai para casa? Se ela não tem o que comer, se ela mora num lugar insalubre, se ela não tem condição. É só chegar e dizer não aborte. Tem que se dar uma estrutura, dar um encaminhamento. Até falei pro nosso querido Dom aqui, Dom Irineu. Falei, olha, vamos ver se a gente consegue lançar em Santarém, né, um espaço aí de atendimento, de promoção. Tamo junto, Dom Irineu. Já temos um padre aí que a gente sabe que pode contar. Eu tô cheio de trabalho, mas eu posso ter mais um. Opa, já melhorou. Né? Então a rede nasceu impressionante, porque a Elba veio em 2010 para Provida. Elba Ramalho, eu liguei para ela, ela estava, acho que em Londres, que o filho dela estudava fora, e eu falei, eu queria fazer uma caminhada pela vida, você pode participar? Aí ela falou assim,
Aí ela já sabia quem eu era. Ela falou assim, eu tô fora do Brasil, mas a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no Brasil, a gente se reúne. Me deu o endereço da casa dela. Ela chegou de viagem no dia seguinte. Eu fui pra casa da Elba, fiquei 5 horas com ela, dentro do santuário, que ela tem um santuáriozinho. E ali ela contou a história do aborto, que ela tinha passado, o sofrimento dela. A Elba é católica demais, né? Mas já permeou por outros ambientes. Hoje a Elba é católica convertida, de missa diária. E aí, eu conversei com ela. Ali a gente prometeu uma pra outra. Eu falei, olha, Elba. Ela falou assim, Zezé, me ensina a salvar vidas do aborto, que eu te ensino tudo de Nossa Senhora. Porque vocês carismáticos, vocês falam muito do Espírito Santo, mas não falam de Maria. Eu falei, tu não conhece os carismáticos. Eu falei pra ela, tu não conhece os carismáticos. E aí eu levei vantagem, porque no ano seguinte eu fui pra Medjugorje. Ela me levou pra Medjugorje e eu tive a experiência de Nossa Senhora de Medjugorje extraordinária. Eu quero muito conhecer Então já Medjugorje, tinha a Elba, já tinha o suporte da Elba ajudar as mulheres, da gente mandar a feira, não tinha o tal do Pix, mas a gente dava um jeito de depositar o dinheiro para ajudar essas mulheres. E começamos a atender mulheres do Brasil inteiro. Começou a crescer nessa rede. E aí no ano de 2012 a 2014, eu viajei com Elba quase que o Nordeste inteiro, só não vim pro lado de cá. Mas Bahia, Pernambuco, Paraíba, nós fomos Fortaleza, Ceará, Rio Grande do Norte. A gente ia dar o testemunho nas paróquias, fazia tipo uma noite de louvor. Eu cantava, ela cantava. Que barato. Aí os padres, tem o padre Arlindo, a gente foi lá no interior. A cidade é um litoral, uma praia, é como se tivesse assim 10 mil habitantes. Naquele dia explodiu. A gente fez Mato Grosso do Sul, que deu 25 mil pessoas no novenário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 25 mil? No dia. Fomos pro Paraná, deu 45 mil pessoas. Até aquela TV foi lá fazer, porque foi no auge da Elba, né? Evangelizar? Zezé, pelo amor de Deus, a Elba não vai fechar mais contrato, você leva ela pra tudo quanto é lugar. Aquela TV é impronunciável, né? Impronunciável. Certo. E assim, mas estava lá para saber, porque é a Elba Ramalho, né? Então a Elba trouxe pro Movimento Pro Vida, ela é nossa embaixadora, essa dimensão do que é ser um artista que não nega a sua fé e, baseado na experiência dela, buscar também um ato de reparação. Né? A Elba ia pra rua comigo. Que massa. A gente ia atender as meninas em praça. Teve uma que falou assim, não pode ser Elba Ramalho. Ela falou, sou eu. Ela começou a cantar. Mas você pode inventar. Aí ela como, oi, tu, bate coração. Ela, não, mas sou eu mesmo, né? Aí ela começou a falar, Elba, tu não vai pra Alemanha amanhã? Mostra aí que você tá indo pra Alemanha. Mostra aí. Aí ela, que minha agenda sou eu mesmo, assim. Então, ela põe a mão na massa. E assim vieram outras, como a Cássia Kiss, graças a Deus. Isso que eu ia comentar, eu tô vendo um movimento de artistas brasileiros, né? E aí eu falei assim, tem que ser uma rede, porque a gente tem que reunir todo mundo. Eu nem sabia que existiam as redes feministas. Eles têm também as redes deles? Tem, eles são muito bem articulados. Eles têm muita coisa que eles estão fazendo, que a gente precisa aprender para fazer o contrário do que eles fazem. E aí a rede nasceu dentro desse... Aí eu conheci o Projeto Esperança, que a gente vai concluir falando dele, que é o acompanhamento pastoral pós-aborto, que a gente hoje não é um movimento, a gente está dentro do CELAM, Conselho Latino-Americano. Episcopal Latino-Americano. Perfeito. Não sabia disso. Eu fico sabendo. A gente está crescendo. Muito bom saber. Então, houve um congresso no México, eu estive no México, estive no Peru ano passado, no Congresso Latino-Americano e Caribenho do acompanhamento pós-aborto. Porque lá atrás, em 73, quando foi aprovado o aborto nos Estados Unidos, Roe vs. Wade, em 79, o clero de Washington criou o projeto Raquel. E é baseado naquela palavra de Raquel. Ela é a Raquel que chora os filhos, pelos dois filhos. Santos Inocentes, né? Não é isso ou não? Não é essa passagem. Eu não porque lembro agora. Eu lembrei daquela, Raquel que chora os seus filhos, mas não quer ser consolada, porque eles não isso aí. Do Santos... já não existe, é isso mesmo. Santos Inocentes, Nasceu lá. E 84 nasceu no Chile. O Chile também tem. Porque lá em Washington, Raquel era só padre para atender e psicólogo, psiquiatra. E o Projeto Esperança é para acompanhamento dos leigos. É leigos atendendo leigos. A gente faz uma capacitação, forma um grupo de pessoas para atender. Que massa, Zezé. Fazer esse caminho de volta. Então, para cada aborto provocado, são 4 meses de atendimento, 2 horas de atendimento de acompanhamento pastoral. Nós não somos terapeutas nem psicólogos, não precisa ser. Pode ser, mas não precisa ser. Para você fazer aquele acompanhamento, para fazer
esse processo. Obviamente tem toda uma formação da equipe. A gente tem que ter uma rede. A gente tem que ter uma rede para levar essa comunicação, para levar essa informação, para levar a formação para as pessoas, ou pelo menos ao conhecimento daquilo que está acontecendo. Porque a igreja faz o seu papel, mas todo mundo está dentro da igreja. A gente sabe disso. Há uma dispersão. Mas há também um povo sedento, mas há um povo que está voltando. E assim como eu tive minha experiência, eu falei, caramba, as mulheres precisam saber disso. O dia que eu dei o testemunho no PHN, em 2012, em junho de 2012, eu atendi uma senhora do Ceará. Eu saí da Canção Nova, de Cachoeira Paulista até o Rio de Janeiro, de carro, atendendo uma senhora de 84 anos, que ela falou assim pra mim, ela chorava. Ela falou assim, minha filha, isso já era meia-noite, ela estava com a televisão ligada. E ela falou assim, eu vi a senhora falando. Eu anotei vagarosamente o seu número, que ficou na tela o tempo inteiro. Eu preciso que a senhora me ajude. Eu falei, pois não, senhora, sou todo ouvidos, fique tranquila, eu vou lhe dar atenção. Ela falou, eu tenho 84 anos. Há 50 anos meu marido me obrigou a matar os meus filhos. Ela estava grávida de gêmeos, ele já tinha 3 filhos, não queria que ela tivesse mais filhos. Ele já havia falecido e ela chorava todos os dias. Naquela época eu falei, senhora, sai amanhã da sua cidade, vá na diocese vizinha, bata na porta do bispo e faça a confissão. Em 2012. Você vê, ela não esquece. Ela pode fazer amanhã um procedimento do aborto, não deve, né? Ela vai fazer e ela vai... Uma coisa que fica, ou né? acontece no dia seguinte, como no meu caso, ou ela vai ficar a vida inteira. E não adianta falar, eu não me arrependo de ter feito o aborto. Eu fui acompanhar uma outra jornalista que ela passou por essa prática. Ela falou, olha, eu fiz 2, mas de um me arrependo, de outro não. Eu falei, quando a senhora realmente se arrepender, a senhora me busca. Não existe isso, né? Porque eu gostava do rapaz e eu tinha algum tipo de afeto. Mas o outro foi uma relação efêmera. Aconteceu como acontece. Então, você acha que o ser humano gerado mesmo nessa condição tem que ser descartado? Eu falei, vamos fazer essa rede. E aí eu comecei a trabalhar, depois peguei o mail, mas quando veio a ameaça da DPF 442, eu fiz um áudio de 20 minutos, chorava que nem criança. Peguei o mail, 500 nomes, montei um grupo e mandei para todo mundo. E como aconteceu a DPF 442, foi o caso da Jandira, do Rio de Janeiro, uma jovem de 23 anos, que saiu do interior, foi para a cidade fazer um aborto clandestino, em Duque de Caxias, e os indivíduos estavam presos, e no dia que foi fazer a votação do habeas corpus, o atual presidente do STF deu o voto dele a favor da soltura dos marginais. O que é que aconteceu? Essa moça foi fazer esse aborto, teve uma intercorrência, ela teve hemorragia, e ali o filho dela foi morto, porque não foi uma vida só, mas aquela emissora falou que foi uma vida, mas foram 2 pessoas que foram mortas. O que é que esses indivíduos fizeram? Carbonizaram o corpo dela. Meu pai do céu. Abandonaram, porque ela morreu ali. Que macabro, né? Um médico estava envolvido nisso. E os 2 enfermeiros. É macabro. É macabro. E aí, naquela votação, ele falou assim, não, nós temos que liberar o aborto no Brasil. Se o aborto fosse liberado no Brasil, até 3 meses de gestação, essa mulher não teria morrido. Ele viu a ultrassonografia, ele sabia que ela estava grávida 3 meses. Que loucura é essa? E eu saí da rede, eu saí daquele dia, e eu falei assim, meu Deus, padaria se falava disso, ônibus, as pessoas falavam disso, ponto de ônibus, todo mundo revoltado. Aquele ministro está dizendo que é a favor do aborto, tem que matar a criança até 3 meses. Aí o senhor percebe que aquilo que o senhor falou, Santarém é uma cidade que as pessoas são conservadoras, que as pessoas ainda têm temor a Deus. Aí foi quando aquele partido entrou com a DPF 442, que chama-se Arguição do Descumprimento de Preceito Fundamental, que é para descriminalizar o aborto até 12 semanas. Porque só que isso é a ladeira escorregadia. Aborto de caso anencefalo já é aprovado lá, né? Não, na verdade, padre, nós não temos o aborto legal no Brasil. O aborto é crime. Não existe aborto legal. O movimento feminista fala, aborto legal não existe. É o que a gente mais ouve. Não é. O aborto não é legalizado, o aborto é crime previsto em lei. As excludentes de punibilidade nas 3 hipóteses. Quando no outro meio de salvar a vida da mãe, em 20 anos, nenhuma mulher que veio com crise, nenhuma mulher que veio laudada, dizendo, olha, vai morrer, o médico dizendo que ela vai morrer, ela morreu porque teve o filho. A gente tem uma equipe multidisciplinar que acompanha essas mulheres, ok? Aborto de bebês com anencefalia,
As mulheres que deixam os bebês, esperam o bebê nascer, esses bebês vêm a óbito 1 a 2 horas, a gente tem até cemitério para sepultar esses bebês. Essas mulheres têm a sua consciência tranquila de não ter matado seus filhos. E risco de vida, anencefalia e estupro. Né? E aí, o que é que eles fizeram? Aquela lei Cavalo de Troia 12845, lá de 2014... Lembra? Lembro, sim. Lembra? Sim, tô lembrado. Que virou Lei Cavalo de Troia, que a mulher não precisa fazer o boletim de ocorrência, basta a palavra da mulher. Então é muito fácil, né? Eu trago meu marido, eu engravido, eu saio pra balada, eu engravido. Faço aborto. Faço aborto e o senhor paga. Eu tô pagando, nós brasileiros estamos pagando no sistema de saúde público para matar seres humanos. Nós vamos responder diante de Deus por isso, E o Estado brasileiro patrocinando essa barbárie. Então, não existe aborto legal no Brasil. O aborto é crime previsto em lei, as excludentes dessas 3 hipóteses. E aí a ladeira escorregadia é o quê? Aprova com 12, depois 14, 16. Então, sem contar que tentaram, através daquela ADI, ação direta de constitucionalidade, Perfeito. Que era o aborto de bebês com microcefalia. Exato. Que veio o vírus dos quintos dos infernos, foi lá no Nordeste. Aqui em Pernambuco, temos 650 crianças que são Associação Mãe de Anjos, porque eles não conseguiram matar essas crianças. O senhor está entendendo? Meu Deus. Então pega o Nordeste, onde o povo é de uma fé expectante, tentam ludibriar, aí vem todo o sistema corrompido dentro do sistema cultural, saúde, escola, faculdade, e doutrina os nossos filhos. Aí vem uma menina, eu sou feminista. Você sabe o que é isso, garota? Ah, mas nem toda feminista é pró-aborto. Realmente, nem todas elas são, de fato. Porque aquelas que fundaram o movimento feminista, naquela época, que queriam direito ao voto, elas têm vergonha desse movimento que está aí hoje, botando as testas de fora e achando que a gente tem que ver aquilo e achar que tá legal. As marchas, não sei o que, da onda, da Ervandia, não sei o que. E financiado com dinheiro público. É isso que eu preciso. É isso que o senhor precisa, todo mundo precisa saber disso. O brasileiro está pagando para matar pessoas. Nós estamos pagando com os nossos impostos. Os médicos não querem fazer isso. Os psicólogos que atendem essas mulheres sabem exatamente que se elas não tiverem um processo de volta, elas não vão conseguir esquecer, porque o pesadelo é tremendo, é horrível. E eu passei isso na minha pele. Eu daria a minha vida para estar olhando para minha filha aqui. O senhor está entendendo, padre? Meu Deus. Então precisa se falar disso. Precisa falar nos grupos do Crisma, precisa falar essas verdades dos casais, precisam falar e precisam de pessoas que queiram ajudar nesse apostolado, que pegam um final de semana, que vá na balada, que pegam um prospecto, que pegam um folheto. Eu já fiz muito isso, pai. Faz blitz na rua, que panfleta. Fazem para tantas outras coisas, usam nosso dinheiro para tantas outras coisas. Você é ameaçada por causa desse trabalho? Você é perseguida por causa desse trabalho? Já, pai. Primeiro pelo próprio inimigo de Deus, né? Não, pelos movimentos mesmo. Então, mas eu não tenho medo. A gente não pode ter medo. Sem dúvida. A gente não pode ter medo. Eu teria vergonha de chegar diante de Deus e ele falar assim, olha, aquela mulher estava em risco de vida, você teve medo e você não subiu aquele morro para salvar aquele bebê. E isso dói. A omissão é um pecado muito grave. Então, os padres estudam tanto, vocês estudam tanto. Tem seminaristas. Eu tenho a felicidade de estar fazendo agora palestra nos seminários. Eu estou indo voltar agora para fazer o Projeto Esperança, o 2º retiro. Vai voltar quando, Zezé? Não, aqui não. Eu fiz mas você volta daqui de Santarém. 20 futuros padres já sabem exatamente o que fazer com o Projeto Esperança com o manual para atender as mulheres. Eita, glória a Deus. Quando eles atenderem as mulheres que abortaram, eles vão ter ferramentas para ajudar aquela mulher. E se eles não tiverem, os leigos, pelo menos eles vão saber para onde eles vão encaminhar. Aqui eu vou voltar na hora que Deus quiser, Não, né? na verdade a minha pergunta é quando é que você vai? Para ver se a gente consegue levá-la pro seminário aqui. Eu vou embora segunda-feira. Porque eu chego no Rio e vou para Bahia. Vou com a Elba pro Congresso da Pastoral Familiar. 1.500 pessoas. A gente vai para Diocese de Eunápolis. A gente vai ter que trazer a Zezé, viu? Comissão Provida, Dom Irineu, a gente vai ter que trazer a Zezé aqui. Vamos formar, a gente tem como ajudar. Vamos. Quem sabe a Elba Ramalho vem. Olha aí. Olha aí. É porque eu também cuido, Zezé, da formação. Não sou reitor do seminário, mas eu estou também inserido na equipe formativa do nosso seminário provincial aqui da Arquidiocese de Santarém. Eu fiz o seminário maior de Teresina, no Piauí.
Tenho 116 seminaristas, mas 20 vão se tornar padre. E toda a formação, todo ano eu vou formar os futuros padres do Projeto Esperança. Louvado seja Deus, que bom que você tem acesso. Precisam demais, precisam urgentemente. A gente já está quase no fim da nossa conversa, mas eu queria que você nos falasse do Projeto Esperança. Bem que você já falou também ao longo da nossa conversa. O Projeto Esperança é o acompanhamento pastoral pós-aborto. Veio para o Brasil em 2010, através da Arquidiocese do Rio de Janeiro, 2009 para 2010. Eu fiz as 2 capacitações, tanto do Projeto Esperança como do Projeto Raquel. Hoje a gente está em alguns estados do Brasil e nós temos os memoriais do não nascido, que é aquela imagem linda, belíssima, que é a mulher que é perdoada pelo bebê. Quando eu fiz o projeto, nós conseguimos 3 estátuas daquela de presente. Nossa, que barato. E esse presente nós conseguimos instalar na Arquidiocese de Brasília, lá com o cardeal Dom Paulo César. Conseguimos no Rio de Janeiro, é memorial em honra a Santa Diana Beretta Molla. E a 3ª estátua deve chegar até o dia de Nossa Senhora Aparecida. E se Deus quiser, eu vou instalar em São Paulo, para onde eu estou indo agora dar o Projeto Esperança, numa casa de retiro. Depois que eu voltar da Bahia, eu vou para São Paulo, interior de São Paulo, em São Roque. Não, a gente vai formar um grupo para atender pastoral pós-aborto. Entendi. A igreja tem tudo, né, padre? Tem. A gente tem o batismo, tá tudo em casa. A gente tem os sacramentos, e se a mulher está ferida na alma, ela pode voltar. É esse batalhão que a gente precisa montar, esse exército, Nossa Senhora. É a gente voltar para a graça de Deus, é não ter vergonha de confessar, é buscar um sacerdote, eu não sei confessar, eu não quero confessar, marca com o senhor, vem só, padre, eu queria um direcionamento, eu queria conversar, eu queria desabafar com o senhor, porque às vezes as pessoas não têm noção do que é a graça do sacramento. A confissão, ela tirou um peso das minhas costas absurdo, e é Deus, é para Ele quem tem que entregar os nossos fardos. Então, se as pessoas tiverem a dimensão disso, e os homens que nos escutam também, sabe, isso vai mudar muita coisa, porque a gente começa a desvendar, descortinar aquilo que o demônio faz, que é acusar. O demônio quer acusar. Ele é o acusador. As mulheres tentam suicídio, as mulheres se automutilam por causa disso. Então a gente tem que chegar com a graça da misericórdia de Deus para trazer, enfim, essa paz que elas precisam. Essa paz que ela vai ter ao se reconciliar com Deus, primeiramente, com o seu filho não nascido, dando o nome do seu filho, fazendo aquele percurso de volta. Meu filho está no céu, minha filha Gabriela que está no céu. Ela tem uma mãe, eu sou mãe da Gabriela. Porque um dia eu espero... Aí eu tenho um motivo para querer o céu, né? Porque eu quero encontrar minha filha. Nossa, quanta cura, né? Aí no teu coração. Não é? Quanta cura, meu Deus. E por último, consigo mesma. Porque aí eu digo assim, cara, eu antigamente, antes de passar pelo processo de esperança, eu chorava. Você se perdoou? Com certeza. Com certeza absoluta. Com certeza que eu tenho. É do perdão de Deus, do perdão da minha filha, e de eu reconhecer-me como filha de Deus, e a partir do meu apostolado, dos bebês que Deus me dá a graça de levantar, de ir para a maternidade, de olhar e contemplar aquele sorriso. Se eu abrir aqui, o senhor vai dizer assim, Zezé, um monte de bebês. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Porque eu vou morrer, eu vou passar. Então eu preciso que as pessoas tenham conhecimento desse apostolado. Eu não vou existir daqui a alguns anos, mas vai ter um monte de podcast aí, se Deus quiser, se não como esse aqui, falando a verdade da vida, da luta pela vida que a igreja promove, e vai fazer isso até os últimos dias da vida, porque Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, e não há outro meio de chegar à salvação sem Ele. Eita glória, meu Deus, que barato. Eu queria poder conversar mais, mas a gente precisa concluir o nosso podcast, a nossa conversa. Eu estou sendo muito evangelizado, alcançado, o meu ministério está sendo alcançado, saiba disso, pelas tuas palavras, pela tua vida, pela tua presença em Santarém. A gente vai ter que marcar de novo, a gente vai ter que te convidar de novo, a gente vai ter que te trazer de novo aqui em Santarém. Isso precisa ser dito. Vamos sim, Padre. Muita gente vai ouvir, inclusive gente entendida na nossa igreja, vai ouvir aqui em Santarém pela primeira vez essas coisas, sabe? Amém. E tenha certeza que a sua missão aqui, você vem enviada pelo céu, enviada pelo Espírito Santo para semear aquilo que é óbvio. Né? Mas o óbvio precisa ser dito. Eu tinha muita vontade de vir para essa região aqui. Da Amazônia. No Brasil, eu já fiz o projeto... Vou fazer o projeto Esperança no Amazonas, em Manaus. No estado do Amazonas. O senhor vai estar perto, eu vou mandar o convite para o senhor. Pronto, vamos já trocar figurinha. Pronto, vamos fazer isso. Eu estarei em breve, já vamos ver minhas passagens para vir para Manaus. Okay. E eu fechei ontem o projeto Esperança em Manaus. Porque quando eu apresento, eu vou mandar os slides tudo para o senhor. O senhor apresenta para o Dom Irineu. Perfeito, e aí vocês pensam nessa possibilidade. A gente vai conversar com a comissão. O Brasil inteiro só falta agora Tocantins e Acre. O resto eu já conheço, já passei por todos os lugares, levando a defesa da vida. A minha proposta aqui é que vocês abram a rede aqui. Rede Colaborativa Santarém. E essa rede seja esse braço estendido, seja essa mão amiga. Que essa rede seja hoje o refúgio para todas as mulheres
que porventura estejam desesperadas por uma gravidez inesperada. A gente precisa abrir o braço e acolher essa mulher. E eu tenho certeza que vocês farão isso. Amém. Amém. Obrigada a todos vocês. O podcast Paz e Bem acolheu aqui a Zezé Luz, que foi grande luz nesse momento conversando com a gente aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço, Padre, pela oportunidade. Muito obrigado Volte pela sempre acolhida. a Santarém. Eu gostei muito de Santarém. Só o calor que é grande. Mas não vai impedir, né? Não vai impedir da gente fazer a nossa missão. Já criamos laços e Deus abençoe sua missão. Amém. Saiba que o céu celebra a tua vida. Obrigada, Reza. Você nasceu para isso. A minha segunda filha é médica, Padre. Como é o nome dela? Doutora Isabela Luz. Isabela, um beijo para você. A sua mãe vai lhe enviar o link depois para compartilhar para você assistir. É a minha grande bênção. Deus abençoe. Deus abençoe e certamente ela é cura para o teu coração. Ela é sim. Né? A Isabela. Ela é sim. Deus foi muito generoso comigo. Que muito bom. generoso. Louvado seja Deus. A maternidade salvou minha vida. E a maternidade salva. Que não seja, se não for biológica, que seja fecunda na adoção. Tem crianças precisando de um lar, de uma família. E essas mulheres que não podem mais ter filhos, que elas se abram essa graça da maternidade. Vamos pedir intercessão então da maior, Amém. Da nossa mãe. Estamos exatamente aqui celebrando ainda a semana da Assunção de Nossa Senhora, no mês das vocações, no mês da vida consagrada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Para nós aqui no estúdio, para você que está em casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus abençoe.